Isadora Francisquete Farias e eu sou acadêmica de odontologia do segundo ano da Unipar Cascavel. Esse artigo, em forma de revisão de literatura, ele foi desenvolvido por mim e teve como apoio a aluna Luana Vanzeto e foi orientado pela professora Luana Gargia, que ficou intitulado como Manifestações orofaciais de abuso infantil e a importância do cirurgião dentista no diagnóstico, que tem como finalidade abordar alguns dos principais aspectos orofaciais relacionados ao abuso infantil e alertar o cirurgião dentista quanto possíveis sinais suspeitos de maus tratos físicos e sexuais presentes na região de cabeça e pescoço, bem como nortear a conduta do profissional, principalmente odontopediatras, frente às situações de maus tratos aos indivíduos que não completaram a maioridade. A violência contra crianças e adolescentes é um dos principais problemas de saúde pública, que ameaça o bem-estar mental e causa danos irreparáveis. Estudos revelam que a incidência de violência contra crianças e adolescentes está aumentando em âmbito mundial, principalmente durante a pandemia. Pode-se afirmar que esse abuso é qualquer ação ou omissão que prejudique o bem-estar físico e psicológico, liberdade e direito para o pleno desenvolvimento. Afirma-se que a cada situação de violência registrada no Brasil, pelo menos outras 20 ficam no anonimato. Infelizmente, muitas vezes não é diagnosticado e notificado por falta de conhecimento, tanto relacionado à amplitude do problema, quanto ao desconhecimento das pessoas que convivem com essas crianças, o que faz com que os números eles não condigam com a realidade. O cirurgião dentista, especialmente odontopediatras, eles se encontram em uma posição privilegiada frente a esse problema, adicionado ao fato de serem regiões de cabeça e pescoço as mais atingidas quando relacionadas a isso. De acordo com a Abrapia, existem 4 tipos de violência contra crianças, que são abusos físicos, sexual, psicológico e a negligência. Durante o exame físico, o cirurgião dentista ele não deve apenas avaliar a cavidade bucal, mas também o aspecto geral da criança. A maioria das lesões decorrentes de violência física, que é a mais comum, envolve regiões de cabeça e pescoço, deixando sinais como contusão e ou laceração na cavidade oral, dentes estáveis ou fraturados, trauma físico como ferida, sangramento, lábios machucados, laceração da língua e hematomas por todo o corpo. Já na violência psicológica, a forma mais comum é o abuso verbal, como consequência sinais como ansiedade, depressão, rebeldia, agressividade e necessidade de chamar a atenção são frequentemente observados. O dentista ele deve estar atento à negligência com os cuidados dentários, que pode ser definida como a falha dos pais ou responsáveis em procurar tratamento para cáries, infecções orais, dor, sangramento, abscessos e trauma na região orofacial da criança. Dentre os sinais claros que podem ser encontrados de abuso sexual e devem gerar suspeitas estão principalmente relacionados a doenças sexualmente transmitíveis, laceração de freios labiais e linguais e marcas de mordida juntamente com esquimoses e sucção no pescoço. Frente aos casos de abuso infantil, o cirurgião dentista ele deve realizar uma anamnese criteriosa, visando buscar informações relatadas pelos pais da vítima ou pela própria vítima sobre qualquer lesão suspeita presente na mesma. O exame físico também deve ser realizado com muita atenção. É importante que as lesões elas sejam descritas com o máximo de detalhes possíveis, como tamanho, localização, coloração e estágio de cicatrização. É recomendável também que durante o exame físico se coloque uma régua milimetrada sobre as lesões para poder registrar o tratamento da área lesionada. Assim que o cirurgião dentista observar uma lesão suspeita de maus tratos, ele deverá proteger a criança e comunicar a situação ao conselho tutelar. Essa comunicação ela pode ser feita por telefone, por escrito ou pessoalmente, anônima ou não. A notificação também pode ser feita para as autoridades policiais com a solicitação de uma guia de encaminhamento da criança ao exame de corpo de delito. Vale ressaltar que, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o profissional ou responsável que não cumprir a obrigação de notificar pode levar uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se até o dobro em caso de reincidência. Então, conclui-se que são variados os aspectos orofaciais de abuso a menores de idade. Por isso, é importante que o cirurgião dentista ele tenha um bom conhecimento sobre esse assunto e notifique o quanto antes casos suspeitos. Devemos sempre lembrar que no artigo 4, inciso 5º, consta como dever fundamental do cirurgião dentista zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.